É pecado não guardar o sábado? Será que eu posso não ser salvo por não guardar o sábado? Isso é o que veremos no vídeo de hoje aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos para o vídeo. Em Êxodo 20 estão descritos os 10 mandamentos que Deus instituiu para a humanidade. Na antiguidade, apenas os judeus tinham a missão de propagar no mundo esses 10 mandamentos, mas hoje os cristãos também têm essa missão de divulgar ao mundo esses 10 mandamentos, que são essenciais para quem deseja viver eternamente com Deus. Mas o grande problema é que há um movimento de rebelião que nasceu dentro do cristianismo contra um mandamento em especial. Esse é o 4º mandamento, que é referente ao sábado. Os que defendem a teoria de que o sábado foi abolido e não precisa ser guardado, ou então pode ser trocado, pode trocar o sábado por algum outro dia da semana, já enganaram muitos milhões de pessoas. Mas a pergunta ainda continua: e se eu não guardar o sábado, será que é pecado? Será que eu vou ser condenado? Será que eu posso me perder por não guardar o sábado? Nós vamos ver essas respostas na Bíblia, porque ela é que é a autoridade máxima para quem se diz cristão. Então nós vamos pesquisar agora alguns versos e vamos ver se ou não é pecado não guardar o sábado. E o primeiro verso nós vamos lá para 1 João, capítulo 3, verso 4, que diz o seguinte. Bom, primeiro nós vamos saber o que é o pecado. E 1 João, capítulo 3, verso 4, diz pra gente o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, 1 João, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: pecado é transgredir a lei. Então, se você transgride, se você quebra uma dessas leis, você está cometendo pecado. Está aqui esclarecido na palavra de Deus. Logo depois, nós vamos ver quais são as consequências de se cometer um pecado. E está lá em Romanos, capítulo 6, versos 23, que diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em 1 João 3, verso 4, diz que pecado é transgredir a lei. Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que quem comete o pecado ganha como consequência a morte. O salário do pecado é a morte. Beleza. Agora vamos direto ao ponto, ver se realmente, se eu quebrar só o mandamento do sábado, se eu tenho a chance de ser condenado por praticar um pecado, se é pecado. Isso está lá em Tiago, capítulo 2, verso 10 ao 11, que diz o seguinte: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, tem uma lei, tem 10 mandamentos. Quem quebra um desses 10 mandamentos acaba sendo culpado de todos. Pense nos mandamentos da seguinte forma: uma corrente de 10 elos que liga-nos a Deus, liga o homem a Deus. E cada um desses elos é o mandamento que faz parte do nosso processo de santificação para nos mantermos conectados com Deus. Então, se eu quebrar um desses elos, o que é que vai acontecer? Vai nos separar de Deus. Vai quebrar essa corrente, vai quebrar esses elos. E aqui diz que quem quebra uma, torna-se culpada de quebrá-la inteiramente, porque elas são ligadas, são interligadas. E continuando aí, diz o seguinte, verso 11 de Tiago, capítulo 2, diz o seguinte: pois aquele que disse não adulterarás, olha só, fazendo menção lá aos 10 mandamentos, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, o que é que acontece? Pecado é transgredir a lei. Quem transgride a lei e comete pecado recebe como recompensa a morte, ou seja, a perdição. E quem quebra um dos mandamentos de Deus, esse comete pecado. Logo, recebe como recompensa a morte. Então, a pergunta que fica é: o sábado é o 4º mandamento de Deus. Se eu quebrá-lo, se eu não guardar o sábado, eu estou pecando ou não? E se eu estou pecando, isso pode me tirar do céu? Pode tirar a minha salvação ou não? Se nós seguirmos a lógica dos textos bíblicos, sim, quebrar o sábado é um pecado e pode nos tirar a salvação. Mas você vai dizer, mas a salvação é pela graça, certo? A salvação é pela graça, não é por coisas que a gente faz. Porém, para nós acessarmos a Deus, nós precisamos santificar-nos. Precisamos mudar e obedecer a Deus. Porque se não obedecermos a Deus e não formos santos, não seremos bem-vindos
na presença de Deus, seremos consumidos pela presença de Deus. Logo, os mandamentos têm a função de nos santificar. Os 4 primeiros mandamentos de Êxodo capítulo 20, ele se refere ao nosso relacionamento com Deus. Não ter outros deuses, não falar o nome de Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim, não faça imagem de escultura, não guarde o sábado, lembre-se do dia de sábado para o santificar. E os outros 6 remonta e mostra como deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo, com outro ser humano. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, e assim vai. Se não passarmos por esse processo de santificação, infelizmente não veremos a Deus, e se quebrarmos um, seremos culpados de todos. Claro, quebrar um mandamento não define que estaremos perdidos, a menos que não peçamos perdão, a menos que não nos arrependamos. Se quebrarmos um mandamento de Deus e cometermos pecado contra o Senhor, podemos ir a Ele com o coração sincero, se arrepender, e Ele vai nos perdoar e vai nos conceder novamente a sua graça e a sua salvação. Porque no reino de Deus tem regras. Todo mundo aí no mundo, se você for para um clube, for para qualquer lugar, tem regras para tudo. E se você quebrar regras, você é expulso. Por quê? A regra é para manter uma ordem. Imagine um mundo sem leis, imagine as autoestradas, as avenidas sem semáforo. Pense isso, é só um dos exemplos que a gente pode levar para a vida. Você acha que no reino de Deus, um Deus santo que é organizado, não vai ter regras? E essas regras ele deixou, vamos dizer que resumido ali em Êxodo capítulo 20. Inclusive é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. As outras partes da Bíblia, homens santos, inspirados por Deus, receberam a revelação do Espírito Santo e escreveram a Bíblia com essa inspiração. Mas a parte dos 10 mandamentos que ele escreve lá para Moisés, foi o próprio Deus com seu próprio dedo que escreveu. Eu vou deixar aí o verso na tela de onde está, para você poder conferir. Então, vamos nos adequar à palavra de Deus, guardar o sábado, e tem que ser o dia de sábado, o 7º dia, que é o dia do Senhor. Nós precisamos guardar para não cometermos pecado e recebermos como salário a morte. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Um abraço e não se esqueça, nós vamos juntos seguindo os passos do pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau!